Augusto Ribeiro de Carvalho, Colégio Objetivo, tá certo? Olavo Bilac, Colégio Macri Ré, Colégio Integração, Colégio Expansão, tá certo? Colégio Padrão, e vai, Padre Anchieta, Colégio Estadual Padre Anchieta, e aí vai. Sejam bem-vindos os alunos dessas escolas, né, das escolas públicas e escolas particulares que o professor nunca vai esquecer. Os queridos alunos, os colegas dessas escolas, na trilha que nós seguimos durante quase 40 anos de educação. Muitos amigos, muitos colegas, alunos que viraram amigos de verdade, queridos, mesmo aqueles que deram um pouquinho mais de trabalho, né, aumentando a quantidade de cabelo branco do seu velho professor e a barba também, porque quando eu comecei a dar aula era tudo preto. Olha como é que está agora, olha a situação. Esse é o quadro de um professor em final de carreira, olha só, olha aí, tudo branco, que nem Papai Noel. Muito bem, pessoal, a gente brinca assim para dar uma, né, para fazer algo diferente, para a gente não levar ali a ferro e fogo, aquela cara meia, né, de bravo, meio durão, né, relaxar. É o que eu sempre falo, pessoal, a gente brincando a gente aprende. Brincando, mas a gente aprende. Tem hora para brincar, tem hora para aprender. Juntando as duas coisas, né, fica legal, fica descontraído e a gente aprende com alegria, certo? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de algo muito interessante e importante, que seria então o nosso exército. O professor, o senhor vai falar sobre o exército brasileiro, símbolos nacionais, educação moral e cívica, como antigamente tínhamos nas escolas? Não. Exército do quê? Do Iraque, do Irã? Não, gente, é outro tipo de exército. O exército que existe dentro de nós, o exército que existe dentro do nosso organismo, dentro do nosso corpo, que nos defende, ok? Algum tempo atrás, o professor, se vocês procurarem no canalzinho do professor, vocês vão ver que existe acho que uma ou duas aulas a respeito de sangue, tá? Nós comentamos um pouquinho a respeito desse exército, né? Então, o tecido hematopoético, né, como os dizem na biologia, o tecido sanguíneo, né? E a gente comentou um pouquinho a respeito do nosso exército, o importante que nos combate, tá certo? Que nos defende, a linha de frente que existe para deixar a gente saudável e deixar a gente com a saúde, né, em cima, uma saúde para dar continuidade à nossa caminhada, a saúde do nosso organismo, tá bom? Pessoal, começando então a nossa aula a respeito desse tal exército. Gente, o que é um patógeno? O nome da câmera, aqui, ó. O que é um patógeno? O que é um patógeno? O que é um patógeno? Professor, eu posso falar? Pode. Patógeno é todo organismo, todo micro-organismo que penetra o nosso organismo e pode nos causar sérias doenças, ok? Tá certo? Inclusive o vírus, polêmico, é ser vivo ou não é, tá certo? Então patógeno é todo micro-organismo que entra dentro da gente que pode causar doença. O que é saúde, conforme a Organização Mundial de Saúde? É ausência de doença. Então esse exército que nós possuímos dentro da gente, ele nos defende. Nos defende a respeito de contra bactérias, contra fungos, que são patógenos também, né? Nos defende contra as alergias, contra vermes, tá certo? Contra, por exemplo, o ancilóstomo duodenale, né? Nos protege contra, por exemplo, a tênia, tá certo? As reações inflamatórias. Então, esses patógenos, vírus, bactérias, protozoários, fungos, então, tudo isso, esses patógenos, tá certo? Quem que nos defende a respeito deles? Quem que nos defende a partir da entrada dele no nosso organismo? Que pode entrar pelo nariz, pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pela pele, quando você faz uma injúria no seu tecido. Quem que nos defende? O nosso exército. Tá? É aquela piadinha que o professor fazia na sala de aula, lembra da piadinha?
A menina vai terminar com o namorado, hoje em dia, com um ficante. Eu não quero mais saber de você. Você é um patógeno na minha vida. Olha que bonito você falar assim. Né? Aí o garoto dispensado vai falar assim pra você. Puxa vida, que menino inteligente, que pena, viu? Que azar meu. Tá certo? Olha só. A biologia ajudando você na vida pessoal. Tá bom? Então, patógeno é tudo aquilo que faz mal pra gente, que nesses exemplos que o professor deu. Né? Fungos, bactérias, no caso os vermes, né? Por exemplo, as reações alérgicas, né? Então tudo isso, pessoal, todo esse leque importante de patógenos, quando entra na gente de diversas maneiras, como o professor acabou de falar para você, quem nos defende é o nosso exército. O exército que existe dentro da gente, os chamados glóbulos vermelhos? Não. Plaquetas? Não. Glóbulos brancos, os leucócitos. Leucócitos. Nossa, professor, leucócitos? É leucócitos. Você sabia que a palavra leucócitos, ela vem do grego, tá? E significa leucos, significa branco, tá certo? E quitos, né? Leucócitos, quitos, em grego significa, tá certo? Né? Células brancas. Leucócitos, veio do grego. É um verdadeiro exército que existe dentro da gente. Certo? O nome foi dado, esse nome de glóbulos brancos, ele foi dado a partir da observação de amostras de sangue centrifugado. Tá certo? Onde a formação de uma camada branquinha depois da centrifugação, né? Então eles viram aquela camada branquinha, então tem o nome de glóbulos brancos. E outra coisa, em 1670 mais ou menos, o pai da microbiologia, o doutor, o corintiano naquela época, tá certo? Eu estava lá e vi, viu, professor? Vi, o Anton Leeuwenhoek, esse holandês, o Anton Leeuwenhoek, né? Ele observou pela primeira vez os animáculos. E esses animáculos, tá certo? Entre eles estavam os glóbulos brancos. Tá certo? História também é conhecimento geral. Tá bom? Muito bem. Então, pessoal, os glóbulos brancos que fazem o nosso exército. Onde é que são fabricados os glóbulos brancos? Lembra daquela aulinha que nós temos aí? No canalzinho do professor? Lembra? Lembro, claro que eu lembro. Lógico que você lembra. Professor, ó, ripou nessas aulas aí, mas, professor, onde é que eles são produzidos? Eles são produzidos na medula vermelha dos ossos, tá certo? Produzidos lá. E sai através daquele processo chamado de diapedese, que é a corrente sanguínea depois, tá certo? E esses glóbulos brancos, eles são produzidos na medula vermelha dos ossos, né? A partir de células tronco hematopoiéticas, que diferenciam em tipos de linfócitos. Olha só, hein? Tá vendo? Mas, professor, peraí, calma, peraí. Responde aí, velho. Falou. E o timo? O timo também. O timo é um tipo de tecido de produção, tá certo? Que eles produzem os linfócitos T. Olha só, linfócitos T, exatamente, que são importantes para a defesa do nosso organismo. Tá o timo também? Então o timo também. Além disso, pessoal, sem falar também, tá certo? Nos linfonodos. Linfonodos? Sim, os linfonodos. Os linfonodos, eles estão presentes aonde no nosso corpo? Os linfonodos, tá certo? São gânglios linfáticos. Eles estão localizados aonde? Próximo ao pescoço. Aqui, ó, você sente aqui, ó. Verde aqui você sente uma bolinha pequenininha embaixo das axilas. Certo? Nas virilhas também existem os linfonodos para a produção do quê? De glóbulos brancos, tá certo? É por daí que o baço também, pessoal, né? E através dos linfonodos e o baço que existe a maturação e função dos linfócitos. Ou seja,
leucócitos. Tá bom? Então vamos lá. Onde é que são produzidos? Medula óssea vermelha. O timo também? Exatamente, principalmente na produção de linfócitos T, que é importante. Tá? Além disso, onde? Os linfonodos, pescoço, axila, das virilhas, tá? Que eles incham quando você tem uma infecção, tá certo? Eles ficam inchados quando você tem uma infecção. Pode ver, quando você tem uma infecção de dente, infecção em qualquer lugar do corpo, né? O médico faz esse exame externo ali, ele sente os linfonodos aqui, os seus gânglios linfáticos. Se estiver inchado, é sinal de infecção em alguma parte do corpo. É importante, é um exame externo que o médico faz, tá certo? Então, e exatamente nos linfonodos, né, que seriam os glândulos linfáticos e o baço, existe então a maturação e função dos leucócitos, tá? Né, dos glóbulos brancos, ok? Eu acho que ficou legalzinho, acho que deu para entender. Agora, gente, origem, histórico de aparecimento, glóbulo branco no sangue, sangue, substância vermelha, levemente salgada, que percorre o nosso corpo através dos vasos sanguíneos bombeados pelo principal órgão, que é o coração. Tá certo? Mas como é que você sabe que ela é salgada? Ué, você nunca fez um tratamento de canal? Faz um tratamento de canal que você vê se eles são... Você sente o gosto do sangue. Ferro, gosto de ferro. Hemoglobina se associa no ferro que leva ao oxigênio? Exatamente. Tá? Levemente salgado. Tá? E quando você fala de sangue, que nem eu acabei de definir para vocês o sangue, né? O indivíduo adulto tem por volta aí de 5 litros de sangue, 6 litros de sangue. Aí eu pergunto, gente, né? Qual é a quantidade de sangue aonde está presente os glóbulos brancos? O sangue, quando você coloca num tubo de ensaio, como esse, pode reparar, ó, que tem sangue, ó. Acabei de tirar de mim isso aqui, tá? Ah, não acredita? Olha só. Acabei de tirar de mim para mostrar para vocês, ó. Tá certo? Uma pequena punção. Agora, quando você vê o sangue, você deixa ele descansando, você vê a parte pesada, que são os elementos figurados, e a parte de cima, né? Que é soroplasma. E dentro dos elementos figurados que ficam depositados no fundo do tubo de ensaio, você tem quem? Plaquetas, que são fragmentos de célula. Você tem quem? Os glóbulos vermelhos, as hemácias e os glóbulos brancos. Tá certo? Parte pesada do sangue, olha aí. Tá bom? Então, olha o sacrifício que o professor faz para vocês entenderem. Olha só, acabei de tirar de mim. Agora, gente, qual é a quantidade de sangue que nós temos por milímetro cúbico de sangue? Tá certo? Por volta, mais ou menos, né? Alguns livros dizem que é 3.800 a 9.800 por milímetro cúbico de sangue. Tá certo? Isso de glóbulo branco. Glóbulo branco. Tá certo? O indivíduo tem 5 a 6 litros de sangue. Estamos falando de glóbulo branco dos elementos figurados. Uma quantidade dessa. Tá bom? Tá? Outros já arredondam para 4.000 a 12.000 por milímetro cúbico de sangue. É muito comum a gente ver isso quando você recebe o resultado de exame de sangue. Você vê série vermelha, hemácias, valor de referência, glóbulo branco, série branca, valor de referência. Você vê esses dados aí, tá certo? De 4.000 a 12.000 por milímetro cúbico de sangue, tá certo? Né? Agora, qual é a vida útil de um glóbulo branco? Quanto ele dura? 120 dias? Não, é o glóbulo vermelho, que são as hemácias, né, ou eritrócitos. Ele vive pouquíssimo, um dia, ou mais de um dia, pouquinho tempo de vida deles, tá certo? Tá certo? A durabilidade deles. Depois já tem outro para repor tudo isso através da medula vermelha dos ossos, tá bom? Então, mais ou menos essa é a quantidade, certo, gente? Tá bom? Tá? Então, até agora, o que a gente viu? Nós vimos o que seria sangue rapidamente, falamos a respeito da origem deles,
do sangue, propriamente dito. Falamos um pouquinho a respeito da quantidade que existe por milímetro cúbico de sangue. Falamos a importância, tá certo, dos glóbulos vermelhos como exército de defesa do nosso corpo contra patógenos, né? Bactérias, fungos, protozoários, e vermes, os homintos e tudo mais. Tá? Você tem o Necator americanus, a lombriga, tá certo? E outros vários aí que você pode ter, das tênia, tenesólia, tenesoginato, tudo são defendidos pelo nosso exército, que seria os glóbulos brancos. Agora, gente, quais seriam os tipos de glóbulos brancos, falando de uma forma geral, que existe? Quais seriam os tipos daquelas células que fazem a defesa do nosso corpo, que nos protegem aqui dentro? Quando você está dormindo, sossegado, na sua cama, sonhando, existe lá a defesa do seu corpo sendo realizada pelos glóbulos brancos. Você entrou durante o dia, eles vão lá, defendem. Quer dizer que quando você está dormindo, existe uma verdadeira batalha dentro de você para proteger o seu corpo, gente. Olha, o corpo humano é uma maravilha, né, gente? Você está tranquilo, sonhando e está sendo defendido pelo seu exército, que seriam os glóbulos brancos dentro de você. Os leucócitos. Olha que beleza. Você lá roncando e babando no seu travesseiro. Tá vendo? Agora, gente, quais são os tipos de glóbulos brancos que existem? Quais são os tipos de leucócitos que existem, de forma geral? Tá? Existem os glóbulos brancos granulócitos e os glóbulos brancos agranulócitos. Tá? Granulócitos, pessoal, quando eles apresentam pequenos grânulos dentro dele, tá certo? Existe um desenho típico de grânulos dentro dele que você reconhece um glóbulo branco. Granulócitos. Granulócito é que tem grão, tá certo? É que nem o retículo endoplasmático, liso e granulado, lembra? Tá certo? De ribossomos, exatamente, tá? Então, pessoal, existe o tipo de glóbulos brancos granulócitos e existem os agranulócitos. O agranulócito, prefixo A, que significa não grãos, não granulócitos, tá certo? Não tem grãozinhos no seu citoplasma. Tá certo? Agora nós podemos dividir cada um deles. Você pode dividir quais os tipos de granulócitos e os agranulócitos que existem. Tá bom? Nomes complicados, nomes difíceis, que você estuda dentro daquela parte de tecido sanguíneo. Quando você aprofunda mais, você estuda isso, não é verdade? Né? Que é importante pra gente, porque eu sempre falo pro exame do Enem, do vestibular e tudo mais. Vamos dar uma base, mas você pode se aprofundar muito mais. Dá licença, pessoal, deixa eu beber água para alimentar as minhas células. Que delícia, pessoal. Vocês têm que beber água, está muito seco. Então, gente, para alimentar não, né? Para hidratar minhas células. Olha a correção, olha a correção. Bom, então existem glóbulos brancos granulócitos e agranulócitos. Granulócitos com grãozinhos e agranulócitos sem os grãozinhos e desenhos específicos no seu citoplasma. Então existe granulócitos. Existem lá, pessoal, os neutrófilos. Neutrófilos, exatamente. Existem os acidófilos ou eosinófilos. Acidófilos ou eosinófilos. E antes deles os neutrófilos, sim. Existem também os basófilos, olha também, tá certo? Conhecido como eosinófilos também, tá? Então, os granulócitos podem ser divididos em, vamos resumir de uma forma mais prática, neutrófilos, tá certo? Você tem lá os eosinófilos, tá? Tá bom? Fica mais fácil, né? Também chamado de basófilos, tá? Muito bem. Os neutrófilos, pessoal, os neutrófilos, né, é o tipo de glóbulo branco mais numeroso que existe. Mais numeroso? É, que tem maior quantidade no nosso exército de defesa de glóbulos brancos. Esse nome, professor, neutrófilos, existe maior quantidade, são mais numéricos, né? E eles fagocitam e destroem as bactérias, tá? E todo invasor. Fagocitar. Gente, lembra da fagocitose? O glóbulo branco vai lá,
estica o seu citoplasma, a sua membrana plasmática, abraça o patógeno, cria um vacúolo digestivo, destrói através de enzimas digestivas, chega próximo da membrana celular e é assim que faz então o nosso querido neutrófilo. Tá? Eles fagocitam os patógenos, destroem os invasores. É o maior número que existe dentro dos glóbulos brancos, os neutrófilos. Tá certo? Muito bem. Tá? Agora existem os basófilos, também chamado de eosinófilos. Né? Eosinófilo pode ser chamado também de acidófilos. Tá? Então os basófilos, para que servem os basófilos? Eles liberam certas substâncias, pessoal, como por exemplo as histaminas e a heparina, tá certo? Contra reações alérgicas e inflamatórias. Olha, certo? Quem é esse professor que libera isso? São os basófilos, também chamados de eosinófilos, né? Eosinófilos são chamados de acidófilos, tá? Oi, professor, mas que bagunça! Tá guardado direitinho, tá? Então eles produzem essas substâncias, né? Que seriam, então, repetindo, a heparina e a histamina, tá certo? Que é importante para reações alérgicas e também para o processo inflamatório, tá bom? Muito bem. Agora, pessoal, fora essa divisão dos glóbulos brancos granulócitos, professor, repete granulócito, professor, quais seriam? Vamos repetir. Então você tem lá os neutrófilos, que existe o maior número, e depois você tem os basófilos, também chamados de eosinófilos ou acidófilos, tá certo? Que tem a liberação dessas substâncias que eu acabei de falar para vocês. Segundo tipo, agranulócitos. Não tem os grãozinhos, pessoal, tá certo? Naquela figurinha característica deles, dos agranulócitos, né? A que é percepcional, que pode ser dividido da seguinte maneira. Aí você tem lá, pessoal, os linfócitos, e também tem quem? Os monócitos. Isso são os agranulócitos, os linfócitos e monócitos, tá bem? Agora, qual seria a característica de cada um? Os linfócitos, pessoal, são cruciais, importantíssimos, tá certo? Em resposta imune, tá? Em resposta imune do sistema imunológico, tá? Né? Produzindo células T e células B para a produção de anticorpos. Olha, importante? Importantíssimos os linfócitos, são cruciais. Nossa. Repete, professor. Repito. Tá? Então os linfócitos são importantes para a resposta imunológica do nosso corpo, através das células T e também das células B, tá? Que fazem a produção de anticorpos propriamente dito. E um segundo tipo, como eu falei para vocês têm lá os monócitos. Monócitos. São células grandes, gigantes, glóbulos brancos gigantes, grandes, que migram para os tecidos do nosso corpo e se diferenciam em macrófagos. Quer dizer que os monócitos, quando vão para os tecidos do nosso corpo, se diferenciam em monócitos. Exatamente. Eles são grandões? Exatamente. Tá certo? Diferenciam-se em macrófagos. Os monócitos, quando vão para os tecidos, eles se diferenciam em macrófagos, que fazem a fagocitose de restos de detritos de células, inclusive de organelas velhas, e também de patógenos que penetram no nosso corpo. Tá certo? Isso, pessoal, é um tira-gosto, certo? Okay? Olha como é importante, tá certo? Você fala a respeito do nosso exército que nós temos no corpo. Olha como é importante. Porque é muito comum, né? A professora pergunta assim para vocês: como é que são as células de defesa, como é que elas são chamadas? Aí você fala glóbulo branco, na inocência e desconhecimento. Não existe só glóbulo branco, tá certo? O glóbulo branco é chamado do quê? Leucócitos. Existem os agranulócitos e granulócitos, cada um com os nomes específicos. Os neutrófilos. Existem os basófilos, que são os eosinófilos, que podem ser chamados de acidófilos.
né? Existem os granulócitos, que dentro dele existe uma classificação de linfócitos e monócitos. E os monócitos vão para os tecidos, diferenciam em macrófagos, que fazem a fagocitose direitinho para capturar restos, detritos, bem como combater patógenos, destruindo ele através dos pseudópodes, que abraçam a partícula, tá certo? Sólido ou líquido. Olha só que interessante, tá certo? Professor, como é que se movimenta o glóbulo branco? Ele se movimenta como se fosse a ameba. Lembra da amebinha? Quando você estudou a ameba, né? Os protozoários, os sacordíneos, classe dos sacordíneos, a amebinha, entamoeba histolítica, ela se movimenta esticando o citoplasma, esticando a membrana plasmática e arrastando o citoplasma. Estica a membrana plasmática e arrasta o citoplasma, como se fosse aquele monstro a bolha assassina, a coisa. Já assistiram? A coisa, tá certo? Vai se rastejando. Tá? É assim que se movimenta, então, os glóbulos brancos e linfócitos. Tá bom? Tá? Os leucócitos, que podem ser divididos em vários tipos, como o professor falou. Tá bom? É difícil, né, gente? Cada nome complicado, né? Olha o que você tem que aprender. E tudo isso aí cai no Enem, cai no vestibular e tudo mais. E se você acertar alguma coisinha referente a ele, você passa na frente de muita gente. Tá bom, gente? Beleza? Tá? Eu sei, não adianta você falar, eu sei que é difícil esses nomes complicados, né? Como é que vai guardar tudo isso, que tem as outras matérias, tem que fazer organização de estudo, eu sei. O professor entende isso. A pré-história já é atividade de vocês. Na época dos répteis, dos vulcões, tudo mais. Eu estava lá e vi tudo isso. Tá bom, gente. Tá? Um grande abraço para vocês. Qualquer coisa eu tô lá para responder as suas perguntas lá no canalzinho do professor, na parte de comentários. Expanda um canalzinho do professor, por favor, para os alunos interessados que queiram estudar, que queiram depois aprofundar mais os seus estudos. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um grande beijo do professor. Saúde para você, para sua família, para seus amigos, certo? Que sejam bons cidadãos. Um grande beijo do professor e vai Corinthians na Copa do Brasil, hein? Ao Cruzeiro. Tchau, gente. Tudo de bom.